pela oportunidade de estar conhecendo os irmãos da Casa de Eurípides Barçanufo, Jardim América, Goiânia. Eu abraço a todos, desejo votos de paz e de harmonia. Tá? Uma pequena apresentação, meu nome é Eudes Cecílio Vieira Júnior, mês que vem eu completo 60 aninhos, né? Eu cheguei aqui em Trindade em 1989 para trabalhar na Caixa Econômica Federal. Eu sou um funcionário aposentado da Caixa e aqui eu fiquei, tá? A gente tem um conhecimento já um pouco antigo com a Cidinha, e ela passou o meu nome para vocês. Eu agradeço pela oportunidade do trabalho, né? A nossa casa é uma casa pequena, ela está situada aqui na rua 121, quadra 49, lote 12, setor Ana Rosa, em Trindade, né? São poucos trabalhadores, né? Nós temos alguns trabalhadores ou outros que já passaram aqui que talvez vocês conheçam. O João Dias, aquele que psicografa mensagens, ele está conosco. Já passou aqui pela nossa casa o Vanildo, que faz exposições em várias casas de Goiânia. O Vanildo esteve aqui conosco por 10 anos, né? Tanto eu como ele já fomos presidentes da casa, tá? Hoje ele mora em Goiânia. Então, a Cidinha é colaboradora da nossa casa. Então, é só uma rápida apresentação. O tema que nós escolhemos, como a dona Vilma falou, está no Vinha de Luz, capítulo 68, no campo, né? E aí a primeira pergunta que surge na nossa mente é: onde é o campo do Senhor? Onde é a seara do Cristo? É apenas um local pré-determinado ou é um local muito mais amplo do que nós possamos imaginar? Atualmente, com a vivência, 1 ano e meio de pandemia, nós estamos adentrando um outro campo de trabalho do Cristo, que é o campo virtual. Nenhum de nós tínhamos essa experiência. Foi preciso surgir, né, esse, entre aspas, mal, né, à Terra, para que nós nos predispuséssemos a entender e a desbravar esse novo caminho, de levar também, através da informática, né, da virtualidade, o Evangelho do Cristo. E o Evangelho do Senhor nunca foi tão divulgado como nos tempos atuais. Nunca houve uma divulgação tão grande do Evangelho do Senhor. E isso não é à toa. Nós estamos vivenciando um período difícil na face da Terra, porque é um período transformador, né? É um período onde nós estaremos caminhando gradativamente para a regeneração. Então, muitas coisas nós ainda iremos ver. Mas vamos, então, entrar no nosso tema propriamente dito, né? Essa passagem, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 13. E interessante que no Evangelho de Mateus, capítulo 13, há pelo menos umas 4 parábolas muito interessantes que Jesus conta à multidão e também aos seus discípulos, né? Lá existe a parábola do semeador, que é muito famosa, todos nós conhecemos. Existe a parábola do trigo e do joio, né? Existe o trecho que nós iremos estudar, que é a explicação da parábola do joio, e existe a parábola do grão de mostarda e do fermento, né? Nós aqui costumamos agir da seguinte forma: a gente lê um trecho, né, onde o Emmanuel está retirando a análise dele, nós vamos lá nas Sagradas Escrituras, buscamos ali aquele trecho, lemos um pouco antes e um pouco depois, para nós nos contextualizarmos com o tema que o Emmanuel está propondo. O tema de hoje, ele está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 38. E nós vamos voltar, então, no versículo 36, onde está escrito explicação da parábola do joio. Então, vamos ver. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem.
E aí vem o versículo 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Então, essa é a explicação que Jesus dá aos seus discípulos. Normalmente, essas conversas entre Jesus e os discípulos aconteciam ao final do dia, à noite, principalmente na casa de Pedro, em Cafarnaum, né? Nós vamos ter o exemplo clássico disso naquela obra do Neio Lúcio, Jesus no Lar. Neio Lúcio foi um colega de senado do senador Públio Lentulus, né? Ele também era um senador romano, e ele lança essa obra através da psicografia de Chico Xavier, onde no final de cada dia Jesus dialogava com os seus discípulos, né? E surge então a obra Jesus no Lar, pois Jesus fundou o primeiro culto do Evangelho na face da terra. Então, Emmanuel, no capítulo 68 do livro Vinha de Luz, intitulado No Campo, nos traz as seguintes elucidações. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Então, ele já começa nos dando a informação de que a seara do Senhor é o mundo todo. Não é um local pré-determinado ou apenas aquele local, né? Por isso, Jesus, em um de seus diálogos com os discípulos, ele vai dizer: meus seguidores virão de todos os lugares. Por quê? Porque a seara do Senhor é imensa, né? E ele vai dizer em outra passagem: e são poucos os trabalhadores, porque são poucos aqueles que se dedicam verdadeiramente a essa seara ou ao desbravamento das searas do Cristo, né? Então, Emmanuel continua: nele, naturalmente, como em todo o campo de lavoura, aí ele já faz uma analogia com uma lavoura, né? Há infinito potencial de realizações com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. O que ele está querendo dizer? O lavrador fiel, que vai cultivar a terra, ele vai trabalhar naquele campo, e aqueles pedaços onde ele vê que dali não poderá produzir suficientemente, ele vai trabalhar ali com defensivos agrícolas, adubos, ou seja, ele vai encontrar pedaços da gleba ou da lavoura que ele vai trabalhar que não estarão adequadas. O que o Emmanuel está querendo dizer com isso aqui? Eventualmente, nós encontraremos muitas dificuldades, nós encontraremos terrenos inóspitos que nós deveremos nos esforçar por ultrapassá-los e para cultivá-los, né? Um desses terrenos, como eu coloquei no início da nossa conversa, é exatamente o aprendizado que se faz necessário hoje da vida virtual, dessas ferramentas que já existem, já existiam aí. Se nós pararmos para pensar, há 1 ano e meio atrás, todos nós tínhamos celulares, tínhamos notebooks, mas quem de nós utilizava isso de forma correta ou de forma a utilizar isso na transmissão do Evangelho de Jesus? Muito poucos. Eram poucos os irmãos e irmãs que se utilizavam dessas ferramentas. E olha que isso no mundo espiritual já deve ser coisa até obsoleta, porque se nós prestarmos atenção, quem assistiu ao filme Nosso Lar vai se lembrar daquela cena em que o André Luiz vai até uma espécie de uma biblioteca, né, onde o Emmanuel está ali sentado, né, organizando aquele trabalho, e a gente vai ver naquela cena em que ele quer mandar uma mensagem, ele quer escrever algo para os familiares. E lá a atendente, a irmã que atende ele, vai perguntar assim para ele: você prefere o método tradicional? Aí aparece um rapaz escrevendo, ou você prefere o método moderno? Aparece um espírito sentado numa mesa com um aparelho, um objeto.
Aquilo ali era um notebook lá em Nosso Lar na década de 30, que André Luiz desencarna do final da década de 20 para a década de 30, né? Então a gente vê que esses objetos, esses instrumentos já faziam parte há muito tempo do mundo espiritual, mas nós aqui da Terra estamos tendo contato com essa gleba de terra, vamos assim colocar, agora. Então nós teremos que nos esforçar, né? Não sei quanto a vocês, mas eu estou tendo que me esforçar muito, né? Porque eu, como eu disse, eu não entendia muitas coisas. O meu celular era apenas telefone. Eu usava ele como telefone, como um zap, para mandar um zap para alguém. Eu não tinha essa profundidade de conhecimento que de 1 ano e meio para cá nós fomos obrigados a aprender. E vamos aprender muito mais coisa. Então, o Emmanuel faz essa comparação, né, do campo de trabalho de Jesus a uma lavoura, né? E aqui a gente vai ter a figura do lavrador que vai trabalhar nesse campo. E não são todos que estão predispostos a enfrentar esse trabalho. A gente vai ver aqui mais embaixo que o Emmanuel vai tocar nesse assunto. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Quantas e quantas situações na vida nós vamos enfrentar, até mesmo nas nossas casas espíritas, que nós haveremos de socorrer pessoas. Então, nós temos que estar preparados para isso. Nós não podemos fugir desse trabalho. Os doentes precisam de médico, não são os. Jesus afirmou isso, né? E nós vamos ser demandados muito agora, né? Por isso eu perguntei para vocês, como é que está sendo o retorno aí de vocês? Nós aqui também ainda não retornamos, né? Hoje faz 15 dias que eu tomei a 2ª dose da vacina. Agora que eu quero voltar para o centro, eu vou abrir lá, vou ficar lá um período do dia para começar a atender alguém que chegar lá, mas nós seremos demandados, porque a ansiedade, o medo, a fobia tomou conta da mente de muitas pessoas. São os joios, são as ervas que estão crescendo nesses campos de trabalho, e nós vamos ter que auxiliá-los da melhor forma possível. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombras indefiníveis, troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas, galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. Então aqui Emmanuel vai descrevendo, ele vai descrevendo a seara de Jesus, a seara que nós haveremos de encontrar, e encontramos todos os dias. Vocês estavam aí agora há pouco falando sobre distribuições de cestas básicas. Que trabalho maravilhoso, né? Nós temos sim que levar o evangelho do Cristo às pessoas, mas também precisamos matar a fome, porque barriga vazia não vai querer ouvir evangelho, não. Então, olha aí o trabalho surgindo, olha a oportunidade, né? A gleba imensa do Cristo, olha o que ele vai falar. Reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. O que ele quer dizer aqui? O que ele está falando? Aquelas pessoas que existem em algum agrupamento religioso, que frequentam determinado agrupamento, mas que escolhem o que querem fazer. Não, eu só quero ficar aqui fazendo isso. Não, se for para mim, eu não quero mais. E quantos, não sei se já aconteceu com vocês, quantas e quantas pessoas, às vezes, você oferece uma oportunidade de trabalho, até mesmo para engrandecimento daquela pessoa, e ela simplesmente desaparece da casa, não volta mais. Por quê? Elas não querem, entre aspas, obrigações. Elas acham que isso é uma obrigação, quando na realidade é um desenvolvimento para a alma. Eu acabei de falar que nós todos estamos tendo que aprender, reaprender, né, a passar por cima das nossas limitações para utilizar as ferramentas virtuais que nós temos às mãos.
né? E quantos que não estão dispostos a isso? Quantos? Não sei se aconteceu isso na casa de vocês, mas aqui aconteceu. De 1 ano e meio para cá, várias e vários irmãos e irmãs que frequentavam as reuniões de estudo simplesmente desapareceram. Tem gente que nunca assistiu uma reunião virtual. Nunca. Então, como é que faz? Não é? É como o Emmanuel descreve aqui. São aquelas pessoas que estão escolhendo. Não, eu quero fazer isso, eu só quero fazer isso. Mas Jesus pede mais um pouco de nós. Ele precisa de nós. Olha a situação que o mundo está hoje. Será que dá para a gente ficar escolhendo trabalho? Nós vamos pegar o primeiro que aparecer e atacar aquele trabalho com serenidade, com coragem, né? A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores. É isso que eu estou falando. Eles querem cultivar as flores, mas para as flores chegarem naquela condição, você tem que ter trabalhado a terra, você tem que ter cultivado, você tem que ter utilizado defensivos, corrigido. E é isso que muitas pessoas não se interessam, infelizmente, né? Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando. Olha essa informação. Ela é, ao mesmo tempo, consoladora, mas também é um puxão de orelha para nós. Ele está lá na frente nos aguardando. E ele vai perguntar assim para nós, cada um de nós, e aí, o que você fez com o evangelho que eu deixei para que você seguisse? E aí? E a seara, e a gleba que eu deixei para você trabalhar nela? Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem, indiscriminado e ininterrupto. O bem, gente, ele pode ser feito em qualquer lugar. Por isso o Emmanuel começou a análise dele falando: o campo do mestre é o mundo inteiro. Porque onde eu devo trabalhar? Eu devo começar dentro da minha casa, com os meus familiares. Os meus próximos, mais próximos, são eles, os meus credores, estão dentro da minha casa. Mas não, eu quero fazer caridade lá fora. Mas e os de casa? Então a gente tem que ter essa preocupação e entendimento de que seara de Jesus é o mundo todo. Eu serei fiel servidor do Senhor ou não no mundo todo. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. E aqui Emmanuel encerra a análise dele, né? Eu gosto muito do Emmanuel porque o Emmanuel ele não alisa, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, né? O Emmanuel, eu costumo dizer aqui na nossa casa que ele é aquele tipo, né, do pai, do educador sério, né, que muitas vezes ele vai lá na ferida, enfia o dedo e mexe, né, e para nos ensinar. Então, ele às vezes puxa a orelha meio doído, mas nós precisamos. Por quê? Quem é que não gosta de ficar na zona de conforto? Todos nós gostamos, né? Eu falo muitas vezes aqui na casa para os meninos, falo, olha, todo mundo quer ser Jesus, mas só que ninguém quer carregar a cruz dele. Agora, não existe Jesus sem a cruz. Muitas pessoas não entendem isso. Jesus é Jesus porque ele carregou a cruz também, né? Apesar de tudo que ele fez, ele também carregou a cruz, ou seja, ele completou o percurso na seara. E nós? Será que nós, pelo menos, já começamos a andar dentro dela? Ou será que eu também sou daqueles que fico escolhendo? Ou será que eu também sou aquele que fujo? Não vou mexer com isso, não. Escolhe outra aí. Eu não dou conta disso, não. Ora, ontem a gente estava estudando e eu ainda estava comentando isso com os meninos. A ficha só caiu para os apóstolos de Jesus quando ele é arrebatado aos céus. Está lá em Atos dos Apóstolos. Lucas anota essa passagem.
Jesus conviveu com eles 40 dias depois de ressuscitado. Explicou muitas coisas a eles ainda, ensinou coisas demais. Houve o fenômeno do Pentecostes, onde línguas de fogo descem sobre eles e eles falam línguas diferentes, ou seja, mediunizados. Então, quando eles veem que Jesus partiu, ele foi arrebatado aos céus, aí a ficha caiu. Porque aí, certo, eles olharam um para o outro e falaram, bem, pessoal, agora é com a gente. O que nós vamos fazer? Aí o que eles fizeram? Cada um foi para um canto do mundo pregar o evangelho. Só que quando Jesus estava aqui com eles, nenhum se predispôs a fazer isso. Eles ficavam se escondendo atrás de Jesus, né? Essa passagem que nós estávamos analisando aqui, de Mateus 13, é bem clara, né? De noite, na casa de Pedro, eles correram, se assentaram aos pés de Jesus e disseram, mestre, explica-nos a parábola do joio, né? Que Jesus diz que o joio tem que crescer junto com o trigo, né? E ser arrancado depois, para não correr o risco de se arrancar o trigo, né? Eu fui ler esses dias para trás, que eu fiquei curioso para saber essa passagem, é porque o joio, a planta, é muito semelhante ao trigo. Só tem uma diferença que distingue um do outro, é que quando o trigo amadurece, o pendão, ele pende para um lado, ele cai, e o joio não, ele fica ereto. Aí você sabe o que é trigo e o que não é. As plantas são muito parecidas. E quantas pessoas também não são assim? Quantas pessoas que não têm como que aquele verniz, né? Ou aquela primeira intenção de ser trabalhador, mas que desiste ao primeiro percalço, à primeira dificuldade, né? Como eu disse para os meninos ontem, e se Paulo de Tarso tivesse desistido, a primeira pedrada que ele levou, a primeira chibatada, o corpo dele era todo cheio de cicatrizes, de tanta chibatada que ele levou. Ele naufragou 3 vezes, foi preso inúmeras vezes, foi abandonado, né? O pai o abandonou, o desertou. Até a família dele abandonou ele, e ele não desistiu de Jesus. E muito menos Jesus desistirá de nós. Então, aí a gente vê a nossa responsabilidade. Nós temos que nos esforçar um pouco mais, né? Então, esse é o recado que nós trouxemos para vocês na noite de hoje, tá? Eu espero ter trazido algo de bom para vocês, né? E agradeço muito a oportunidade, esse canal que vocês me abriram, para poder estar aqui falando com vocês. Abraço a todos vocês e desejo muita paz a todos. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.